Amém? Eu cumprimento a igreja na graça e na paz do Senhor, amém? Quem gosta de estudar? Todos? Eu nunca gostei de estudar não, mas eu sempre carrego um caderninho. Brincadeira. Estudar é bom e edifica, né? E inclusive quando você estuda a palavra de Deus, que é a resposta para a nossa vida, né? E é engraçado que a minha esposa, ela fala que, ó Miguel, vai devagar, tá? É um culto, não é um curso, né? Vai com algumas, uma, duas palavrinhas, né? Ou até 3 palavrinhas, né? Mas a gente tenta, né? A gente tenta, quem gosta de ler, escrever, estudar, você sempre busca algo, mais um pouco, mas depois no final dá quase um caderno, né? Então, tá ótimo. Igual o pastor falou, né? A gente está na terceira semana do culto da edição de fé. Hoje é a terceira. A quinta-feira que vem é a última, né? A quarta semana. E fé, o que a gente encontra na questão fé, né? A questão fé, ela engloba o quê? Tudo da nossa vida com Deus. Porque para mim, a chegar a Deus, eu tenho que ter o quê? Fé. Se eu determinar algo para a minha vida, eu tenho que ter o quê? Fé. Então, a palavra fé, ela define muitas coisas no nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano, do nosso trabalho, da nossa vida conjugal, dos nossos filhos, tudo em si. E Deus, Ele relata algo na sua própria palavra, né? A questão de fé. E eu busquei algo, antes de abrir, ô Edson, pode colocar em Hebreus 11, verso 1, e eu vou ler aqui algo antes. A definição de fé. A concordância de Strong define fé como certeza, convicção, persuasão ou confiança em Deus. Então, você vê, né, que a palavra fé, ela é definida em partes, definida em certeza, convicção, persuasão e confiança. Então, temos que ter essas vertentes, para que a gente possamos alcançar algo de Deus. Se eu não tiver a certeza do que eu quero com Deus, então não tenho fé. Se eu não tiver convicção em Deus, eu não tenho fé. Se eu não tiver aquela confiança de que hoje eu não estou bem, mas amanhã Deus, Ele vai me suprir e eu vou estar bem. Amém? Então, essa é a definição de fé. E em Hebreus 11, né, ela relata, vamos lá, Hebreus 11, né, já está para a gente começar aqui o passeio de Gênesis Apocalipse, né, igual a minha esposa falou, vamos lá. Hebreus 11, ele fala assim, né, na palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Então, para que eu possa ter o firme fundamento de algo que eu não vejo, mas eu acredito, então, em mim é ativado o quê? A fé naquilo, né? Então, a palavra já fala, que é a convicção das coisas, né? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo, né? E desde o Antigo Testamento até o Novo, tem muitas passagens que falam sobre fé, sobre a certeza que o Deus Altíssimo, verdadeiro, Ele existe, e que Jesus, Ele veio no mundo para nos salvar, mas mediante o quê? Da prova que o Pai dele, né, Deus, colocou Ele para que nós possamos o quê? Olhar para Ele e ter o quê? Fé. E olhar para a cruz também
entender que ele não está na cruz. Mas a minha fé, eu tenho a fé que ele não está, mas ele está aqui do meu lado. Ele está dentro de mim, porque ele falou, eu irei, mas deixarei em ti quem? O Consolador. Então o Consolador, ele nos dá o quê? A fé exercida diante de quê? De Deus. Amém? Vamos lá. Em Romanos 10 também, 10:10, vamos lá. Romanos 10:10. Romanos 10:10, ele define algo também para nós, né? Para mim ter a certeza de fé, eu tenho que ter uma ação. E essa ação define algo para mim. Então vamos lá. Visto que com o coração se crê para a justiça, e a boca se faz confissão para a salvação. Então, duas coisas. O coração crê para a justificação e a boca para a confissão. Se eu sou justificado e confesso, então eu tenho fé naquilo que é verdadeiro e é bom para mim. Amém? Também que há dois componentes de fé, né? Nessa passagem que eu falei agora, dois componentes. O primeiro é crer no coração, né? A gente lemos que o coração a gente crê. E o segundo, confessar com a boca. Então, quando nós confessamos algo diante do Senhor, eu entendo que a minha fé, ela é ativada. Eu não posso dizer algo se eu não tenho certeza, né? Então, para você ter certeza de algo, você tem que ter a convicção, a fé. Amém? A fé é ativada pelo quê? Pela voz, né? Então quando a gente, aqui a passagem que lemos agora, com a boca se faz confissão para quê? Para a salvação. E a boca, né? A fé é ativada pela voz. Então nós abrimos a boca, mas buscamos dentro de nós algo que temos a convicção do Pai. Então por isso que quando a gente confessa com as suas palavras, então a gente tem algo a declarar para quem? Para o Pai, declarar para um irmão, declarar algo no mundo espiritual, não mundo físico, mundo espiritual. Amém? Devemos crer primeiro e depois falar. 2 Coríntios 4:13. Segunda Coríntios 4:13 fala assim: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isto falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Você vê como que é interessante? Então, a palavra ela fala aqui, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu creio e falo. Nós cremos também, por isso falamos. Então, quando nós cremos em algo do Senhor, algo de Deus para a nossa vida, então a gente abre a boca e peça para quem? Para Ele. Eu não posso pegar, vamos dizer, né? Uma religião, né? Não vou dizer, mas ele pega uma imagem, eu vou olhar para a imagem e vou pedir, né? Eu vou implorar para aquela imagem, para que ela venha o quê? Fazer algo para mim. Pode até acontecer, né, algo para a minha vida, mas não é a imagem, é o que eu estou ativando o meu espírito com o Pai. Então ele vê graça em mim e acontece, né? Então isso é o que? É confissão com a boca.
e crê no invisível. Amém? A fé requer o quê? Visão. Se eu não tenho visão das coisas, eu não tenho fé. Por que a fé requer visão? Para poder vencer, temos que ver as coisas como Deus as vê. E devemos conhecer as promessas de Deus, para que a fé que produz vida se manifeste. Ter visão produz vida. Então, para que eu possa ter uma fé duradoura, eu tenho que ter o quê? Uma visão das coisas de Deus. Não adianta eu ter a fé em Deus, mas eu não tenho visão das coisas que Ele quer para mim, né? Para eu andar conforme a ordenância dEle, eu tenho que ter o quê? Crer nele, né? Que as promessas dEle para mim, eu preciso o quê? Alcançar diante do quê? Da minha fé e da minha visão. Não adianta eu ter uma visão aqui, se lá adiante, Deus Ele quer que você avance. Eu não estou avançando nas coisas de Deus, por quê? Porque a minha fé, igual o pastor falou, homens de pouca fé. Então, se pessoas, homens de pouca fé, ele não vai ter uma visão para alcançar algo, o que Deus quer para a nossa vida. Amém? Deus tem uma visão de fé para cada pessoa e cada situação. Ele está esperando que nós alinhemos com a sua vontade e concordemos com a sua visão. Quando concordamos com Deus e sua palavra, fazemos cumprir a sua vontade na terra. Você vê, né? Então, quando eu concordo com as coisas de Deus, Ele faz cumprir as coisas na terra. E a passagem que fala sobre essa questão é Mateus 6, verso 10, que é a oração. Vamos lá? Mateus 6, 10. Ele faz acontecer as coisas na terra e concordar, tanto que a palavra dele fala, né? Vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então ele faz no mundo espiritual, mas quando a gente tem a visão e ativa a fé, ele faz acontecer no mundo físico, onde nós vivemos. Amém? E também um pouco mais para frente, Mateus 18, 19, é isso. Também fala sobre essa questão. Quando concordamos com Deus e a sua palavra, fazemos cumprir a sua vontade. Mateus 18, 19. Amém? Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Então a nossa fé é ativada mediante o quê? A nossa busca, a nossa visão. E quando concordamos com as coisas de Deus, Ele faz cumprir todas as coisas. E quando também obtemos a visão que Deus tem, começamos a ver a situação ou pessoa como Deus as vê. Então conseguimos olhar para um irmão e ver a necessidade dele. Olhar para um ministério e ver a necessidade dele. Olhar para a situação dentro do nosso lar e ver o que ele necessita, né? O casamento está meio balançado, e quando a gente concorda e temos visão com Deus, a gente consegue o quê? Alinhar o casamento, consegue buscar algo
algo que o casamento, ele vai o quê? Se fortalecer. Por quê? Porque Deus, ele tem algo, né? A palavra dele fala que ele é o nosso galardoador, né? De todas as coisas, o Senhor Jesus. Então, quando a gente busca a face do Senhor, ele tem algo. E todos os dias é o que devemos fazer, né? Buscar a face do Senhor. Edson, coloca em Isaías 55. Eu falei que a minha esposa falou que é de Gênesis e Apocalipse, né? Então vamos lá. Isaías 55, verso 8. Por que a gente devemos olhar, né? Quando temos a visão de Deus, a visão que Deus tem, começamos a ver a situação ou pessoas como Deus a vê. Então, quando a gente olhamos, né, a situação das pessoas, do dia a dia, então o Senhor, ele pede para que a gente possamos fazer. E nessa passagem de Isaías 55, verso 6, verso 8 em diante, ele fala o que para nós? Ele tem algo, né, a retratar para nós todos os dias, e ele fala assim, bem claro: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso é o que? É a visão de Deus para a nossa vida. Então, não adianta eu olhar para Deus e falar assim, eu quero ser igual ao Senhor. Não, porque Ele tem algo para o Henrique, algo para o Antônio, algo para o pastor, algo para mim e algo para a igreja. Cada pessoa tem a busca, uma busca pessoal. E Deus, Ele conhece, né? Conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso andar, conhece o nosso falar. E Ele sabe o que queremos todos os dias, né? Então, Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Em 2 Coríntios 4,18 também tem um pouquinho mais. Vamos lá. Isso é metade, tá? 2 Coríntios 4,18. Fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Isso é algo que Deus tem para nós. Você vê, Ele sabe os pensamentos, nosso andar, mas Ele fala, ó, não atente às coisas visíveis, mas às coisas invisíveis, porque a nossa busca não é no mundo físico, é no mundo espiritual. As coisas que a gente não podemos enxergar, ver, mas está guardado para cada um de nós. A minha porção está ali. Só basta eu fazer o quê? Caminhar e buscar. Ter a visão e tentar alcançar a plenitude do Senhor todos os dias. Ele fala que nós devemos ser o quê? Dependente dEle, todos os tempos, toda hora, todo minuto, porque somos seres humanos, né? Nós somos a única criatura de Deus semelhante ao Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos esse privilégio. Os anjos não têm, os animais não têm. Nós temos esse privilégio. Nós temos corpo, alma, espírito. Então, algo de nós é semelhante ao Pai. Algo de nós é semelhante ao Filho. Algo de nós é semelhante ao quê? Ao Espírito. Então, Deus nos conhece. Ele nos formou para que possamos o quê? Ter o quê? A convicção e a fé nele. Essa série que o pastor colocou de fé é muito interessante, né? Eu podia trazer aqui
um profeta, fala de um profeta, ou fala de uma passagem de cura, de libertação, mas este jeito que eu coloquei aqui é um jeito que eu gosto de entender, né? E eu creio que vocês também estão entendendo, amém? Entendendo que Deus, Ele é muito rico na questão de quê? De entregar para nós algo todos os dias. Então, se eu entendo que Ele tem algo para mim amanhã, eu não vou querer tudo para hoje. Eu vou aguardar cada dia o seu tempo, cada dia uma porção, né? Lá no Antigo Testamento, quando Moisés tirou o povo do Egito, né? Ele estava lá no deserto, então reclamavam da comida. Aí o Senhor mandou o maná. E o que acontecia? Todos os dias é uma porção para o Henrique, uma porção para o Antônio, para o pastor e para mim e para vocês. Só que eu não podia pegar um montante e guardar. Não, vou comer mais tarde ou outro dia. Não, era uma porção para cada tempo. Uma porção para hoje, uma porção para amanhã e assim sucessivamente. Então Deus, Ele, na palavra, Ele é rico, né, em sabedoria para nós, e possamos cada dia mais o que? Elevar a nossa visão e a nossa fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não consigo ver, mas eu entendo que eu posso alcançar, e posso ter, e posso conquistar, mas assegurado em quem? Em Jesus Cristo e em Deus Pai. Se eu não tiver assegurado em Jesus Cristo, eu não consigo alcançar, porque a palavra dele fala que Ele me conhece, Ele me formou. Se Ele me conhece e me formou, então Ele tem algo para cada dia da minha vida, né? Amanhã, Ele pode ser que Ele fala, você vai fazer isso. Eu não sei o dia de amanhã, mas Ele já sabe, não é verdade? Amém? E quando nossa mente é renovada pela verdade, ela faz com que a palavra caia no coração, tornando-se fé. Isso é fé. Então, quando a palavra ela cai em nosso coração, a gente temos o quê? A fé. Por isso que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, porque quando você não vê, ela vai entrar, vai tentar ativar algo em você, né? Ela vai ativar. Se você estiver alinhado com o Espírito do Senhor, aí vai ter o quê? Vai ter o resultado, né? Então, eu serei o quê? Renovado, né? A palavra do Senhor, ela renova todas as manhãs, né? Todas as manhãs. Não é hoje eu leio ela, eu vou entender algo, mas eu sou, vamos dizer, eu sou o cara, hoje eu não preciso, mas amanhã, como que eu acordo? Será que amanhã eu sou o cara? Não, amanhã eu sou pequenininho, né? Implorando por um pedacinho a mais de vida. Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. Isaías, né? Isaías, ele viu uma visão tremenda, né? No capítulo 6, ele viu a visão com o Senhor ali, viu o Senhor sentado no sublime trono, mas ele falou, Senhor, eu sou pecador, eu sou homem de lábio impuro, mas o Senhor falou, eu te conheço. Então ele fala para cada um de nós, Ele nos conhece, Ele tem algo para nós, e quando Ele tem algo para nós e nos conhece, Ele só quer que a nossa fé seja o quê? Elevada, ativada, não seja como a passagem que o pastor falou, homem de pouca fé. Porque se você tiver pouca fé para as coisas do dia a dia, as coisas do teu lar, as coisas da tua vida, você vai ficar 1, 2, 3, 15 anos sentado, esperando que o Senhor venha. Ele já veio, já foi embora e você está sentado. Então Ele não é dessa maneira, Ele quer que a gente ativamos a nossa fé, renove nossa mente. E a minha esposa, ela fala muito sobre
a questão da Romanos 12, né, que fala sobre a renovação de mente. Ela fala, tua palavra, mas não é minha palavra aqui. Eu peguei para mim, porque a palavra, ela é assim, ela tem que renovar a minha mente. Se eu estou caído, eu tenho que entender que, Senhor, tira de mim, eu quero ser renovado. Então, e lá fora, no mundo, eu não tenho nada, não tem nada para mim que sirva. Então Deus fala assim, não conformeis com este mundo, mas o que renova a tua mente com o quê? Com a palavra, buscando o Senhor, buscando em fé, todo dia fé, renovando. E quando a palavra ela entra no nosso coração verdadeiramente, a gente entendemos o quê? Que o Senhor, Ele nos fez com propósito, porque o Senhor não fez o Henrique, o Antônio, o pastor e vocês por acaso. Vocês não estão aqui nessa quinta-feira por acaso. A gente estamos aqui nessa noite porque o Senhor tem o quê? Um propósito de fé para cada um de nós. Mas eu vou lá quinta-feira, o pastor fala que para ir, eu vou lá para fazer um número a mais para o pastor, para ele não ficar falando mais. Não, venha porque o propósito do Senhor o que? É renovar as nossas forças, renovar a nossa mente. Então quando eu venho participar do culto na igreja, eu venho o que? Renovar minhas forças, a minha mente, eu saio daqui com a minha mente transformada, não é verdade? Eu quero que o Senhor me transforme todos os dias, eu não quero retroceder, né? Andar para trás. O ministério ele fez 15 anos, eu estou com o pastor e a pastora desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia aqui na igreja, não aqui, a gente passou por vários locais, mas já deparamos com quantas coisas, né pastora? Né pastor? Com quantas coisas, quanta gente já sentou aqui na cadeirinha, levantou, vou embora. Outro sentou, aqui não vou ficar. Amém. Propósito, o Senhor tem um propósito para cada pessoa, né? O pastor não pode segurar todo mundo aqui, amarrar na cadeira e falar assim, vai ficar aqui quinta a domingo, não. Quem convence, é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela nos convence todos os dias. Por quê? Porque eu preciso dela para mim ser renovado. Se eu olhar todos os dias para as coisas ao meu redor lá fora, eu vou fazer assim, eu vou andar para trás. Mas quando eu deparo com a palavra e entendo que eu preciso dela para minha fé ser ativada e aumentada, então, eu estou no caminho. Esse é o caminho. O caminho que o Senhor nos traçou para cada um de nós é o quê? É isso. Se você está caindo, volte, olhe para onde estava quase caindo e fala, Senhor, eu preciso. Abra a boca, confessa para o Senhor, Pai, eu preciso, Pai, eu quero. Porque quando você está orando, você fala com o Pai, né? Você está pedindo ao Pai algo para a tua vida, mas quando você está lendo a palavra, quem fala? O Pai fala conosco. E quando Ele fala, Ele nos garante. Todas as coisas que está escrito aqui, Ele nos garante, né? Muitos acham que, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o pessoal lá do Velho Testamento, pessoal de Roma. Não, a palavra fala que é para o gentio e para o povo de Deus, grego, gentio, troiano, todos. Não, é para todos nós. Senão a gente não tinha saído de casa e vindo aqui para a igreja, não é verdade? Então Deus, Ele nos conhece, sabe a nossa necessidade, sabe o que queremos. E, deixa eu ver a hora aqui, que eu nem vi a hora também. E tem uma passagem, eu não coloquei, mas já está aqui, aberto aqui. 2 Coríntios 5, capítulo 5, verso 17, coloca aí. Eu também
entra um pouquinho nesse contexto, por quê? Porque se eu sou nova criatura, né? Se eu sou uma nova criatura, eu tenho a convicção que eu preciso ter o quê? Fé, para me encaminhar. Porque se eu não tiver fé para caminhar, essa nova criatura, ela volta. Amém? Então vamos lá. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Olha como é tremendo. Como é tremendo o Senhor. Quando eu estou em Cristo, eu sou o quê? Uma nova criatura. Mas se eu não tiver fé e a convicção que Ele é o meu Salvador, da minha alma, da minha vida, da minha casa, da minha família, eu vou voltar. Eu não vou ser uma nova criatura. Então, para que esta fé seja ativada dentro de mim, eu tenho que entender que eu sou uma nova criatura, e as coisas velhas, não quero mais, já passaram. E ele fala, eis que faço novas coisas, todas novas coisas. Ele não faz uma coisa, tudo novo se faz. E lá em Apocalipse, eu não vou abrir não, lá em Apocalipse, capítulo 21, fala também que o Senhor estava sentado sobre o trono, um alto trono. E ele fala aqui, eis que estava sentado no trono, e ele fala, eu sou alfa, ômega, o princípio e o fim. Né? Então ele lá, porque ele é o começo, o meio e o fim. Quando ele entra na nossa vida, ele começa a fazer algo. No meio da caminhada, muitos desistem, porque não ativa a sua fé. Não olha para dentro dele mesmo e fala assim, eu quero mudança. E sobre essa palavra mesmo, que fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, na metade do percurso, ele entendeu que ele não é a nova criatura. Aí ele vai fazer o quê? Vai voltar. Mas quando ele entende que é, ele fala, eu vou até o fim. Então, por isso que o Senhor fala que ele é o começo, o meio e o fim da nossa vida. E ele quer algo de cada um de nós, algo que não é difícil. É a obediência para que a gente tenha o quê? Fé. Porque se eu não tiver obediência a Deus, eu também não tenho fé, né? A obediência faz parte da fé. Porque eu tiro por uma criança, em casa tem duas, né? É meio grandinho, mas eu falo que é criança ainda. Quando a gente determina algo para eles, e eles não fazem, então ele está o quê? Desobedecendo algo delegado. Se eu não quero fazer algo que o Senhor me delegou, então eu não tenho a convicção das coisas dele, então eu não tenho fé nele. A mesma coisa uma criança, ele olha para o pai, o pai fala, ele abaixa a cabeça, tá bom. A mãe que está todo dia, a mãe fala, ele, tá bom, continua. Aí, teu pai está chegando, tá bom, então, o pai. Então a gente tem que ter o quê? Obediência, não só ao pai, mas à mãe, porque toda ordenança delegada pelo Senhor, quem é? São os pais, as mães e as mães. Então, para a gente termos o quê? A convicção das coisas de Deus, a gente tem que ter também obediência e fé. A obediência e fé, elas andam o quê? Junto, né? Se eu não tenho fé nas coisas determinadas por Deus, então, aonde eu estou? Eu estou no lugar errado, não é verdade? Amém? Deixa eu só recapitular mais uma coisinha aqui para encerrar, já 9. Achei. Romanos, capítulo 13, para a gente encerrar e entender por que a gente temos que ter essa palavra também dentro de nós, para a nossa fé ser ativada. Romanos 13. Coloca aí, Edson. Romanos capítulo 13. Romanos 13 fala ali, aqui, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não vêm
de Deus e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Então, para que eu entenda as coisas de Deus, eu tenho que ter o quê? Submissão a Ele, e a submissão também às autoridades. Eu não posso chegar no meu serviço e fazer de qualquer jeito. Lá foi ordenado para mim fazer algo, e no ministério daqui, é ordenado fazer algo. O Senhor me ordenou a fazer algo. Se eu não for submisso a eles, a minha fé é o quê? É morta. Sabe por quê? Porque a fé e a obra andam junto. Então a minha fé é morta. Eu não acredito, eu não creio, eu não faço, eu desobedeço, então a minha fé é o quê? É morta. Então, quando fala aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim as coisas que espera, que não vê, mas espera. Então, ali há algo para mim entender que eu preciso ter o quê? Submissão. A quem? A Deus. A Deus todas as coisas que Ele me ordenou a fazer, para que a minha fé seja o quê? Ativada. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite. Pai, obrigado porque entendemos que é necessário, Pai, que o Senhor ative em nós a nossa fé, ó Pai. Que a nossa fé não seja como homens de pouca fé, mas seja a fé verdadeira e fé duradoura, Pai. Pai, a Tua palavra fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas, Pai, que nessa noite eu não estou vendo, mas que o Senhor possa colocar em cada um dessas pessoas que está aqui nessa noite, Pai, uma fé verdadeira, Pai, para que eles possam ter a convicção, ó Pai, que está no caminho correto, no caminho certo. Pai, ativa, Pai, em cada um de nós, ó Pai, a fé, como os patriarcas, como os profetas, ó Pai. Queremos entender e compreender, ó Pai, que a fé que o Senhor exerce sobre nosso coração seja uma fé verdadeira, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos fortalecido, tem nos suprido, Senhor. Pai, fala conosco, Pai. Continue falando nessa noite ainda, Senhor. E queremos também agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem colocado em nosso coração, ó Pai. Renova nossa mente, Senhor. Renova, Senhor, para que possamos compreender, ó Pai, todas as coisas, ó Pai, que o Senhor faz para cada um de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, que nessa noite, Pai, podemos sair daqui convicto, Pai, que o Senhor é o nosso sustentador, ó Pai. Que o Senhor é aquele que implantou dentro de nós, ó Pai, uma fé verdadeira, Pai. Muito obrigado, Pai. É o que determinamos, já te agradecemos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.